Hoje vamos falar sobre um homem, que é a prova de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Um pescador que se tornou um pilar da fé cristã. Sua história é cheia de altos e baixos, força e fraqueza, e uma transformação que inspira milhões até hoje. Vamos conhecer a jornada de Pedro. Imagine a vida simples, na Galileia, 2000 anos atrás. Lá vivia Simão, um pescador, um homem comum, de temperamento forte, impulsivo, talvez até meio cabeça dura. Ele passava seus dias e noites lançando redes no mar da Galileia. Um trabalho duro e honesto, mas sem grandes perspectivas. Ele era apenas Simão, mais um entre tantos. Até que um dia, tudo mudou. Na beira do mar, ele encontrou um homem chamado Jesus e ouviu um convite que mudaria sua vida para sempre. Vem, segue-me, e eu te farei pescador de homens. O que você faria? Simão, que a partir de então seria chamado de Pedro, não pensou duas vezes. Naquele momento, ele largou o barco, as redes, a família, a segurança de sua vida inteira, para seguir um desconhecido com uma promessa incrível. Essa decisão impulsiva deu início a uma das jornadas mais fascinantes da história. Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou milagres que desafiavam a lógica, viu cegos enxergarem, paralíticos andarem e até mesmo a multiplicação de pães e peixes. Ele estava lá na primeira fila, aprendendo diretamente com o Mestre. Pedro viveu momentos de fé extraordinária. Ele foi o único que teve a ousadia de sair do barco para andar sobre as águas em direção a Jesus. Por um instante, ele fez o impossível, mas logo em seguida, o medo e a dúvida tomaram conta, e ele começou a afundar, corajoso e fraco ao mesmo tempo. Não é familiar? Ele também foi o primeiro a declarar em voz alta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação que Jesus disse ter vindo diretamente do céu. Mas logo depois, tentou impedir Jesus de seguir para a cruz, mostrando que ainda não compreendia o plano maior. Essa dualidade é a marca de Pedro e, de certa forma, a marca de todos nós. O ponto mais baixo de sua história ainda estava por vir. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro, que momentos antes havia prometido morrer ao lado de seu mestre, sentiu o peso do medo, pressionado. Ele negou conhecer Jesus. Não uma, mas 3 vezes. E quando o galo cantou, o som ecoou como uma sentença em sua alma. O olhar de Jesus, a lembrança de sua promessa quebrada. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Era o fim? Para muitos, seria, mas não para Jesus. Após a ressurreição, em um dos encontros mais emocionantes da Bíblia, Jesus vai até Pedro. Ele não o acusa, não o humilha. Em vez disso, pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para cada negação, uma chance de reafirmar o seu amor. E a cada resposta positiva de Pedro, Jesus lhe dá uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. Aquele momento não foi apenas de perdão, foi de restauração. Jesus não só perdoou o erro de Pedro, mas restaurou seu propósito. O pescador impulsivo e medroso foi transformado. Cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou no dia de Pentecostes e pregou com uma coragem que ninguém jamais tinha visto. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Ele se tornou o líder da igreja primitiva, um pastor dedicado, curando enfermos e enfrentando perseguições com uma fé inabalável. Aquele que negou por medo, agora proclamava o nome de Jesus sem hesitar, mesmo diante da morte. A história de Pedro é uma lição poderosa. Mostra que nossos erros não definem nosso destino. Mostra que a fraqueza humana pode ser o palco para a manifestação da graça divina. Pedro errou, duvidou,
chorou e recomeçou. E é por isso que sua jornada nos toca tanto. Ela nos lembra que, não importa o quão fundo tenhamos caído, sempre